Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo. Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama. Filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, já sou filho. Eliane Fernandes. Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama. Filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, nem se precipite, mas em me esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Eu vou agir.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, está começando mais um programa Vida Plena pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9. É uma grande alegria estar com vocês em mais um dia, compartilhando esperança, fé e a poderosa palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Também você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative as notificações. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de fé e de esperança. Onde quer que você esteja. Em casa, no trabalho, na estrada, na fazenda, no sítio, na chácara, em um hospital ou até mesmo num presídio, em outro país, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Que Deus fale profundamente ao seu coração. O tema do nosso programa de hoje nasceu do primeiro louvor que acabamos de ouvir. Um hino que nos lembra uma verdade que muitas vezes esquecemos quando enfrentamos dias difíceis. E o tema do nosso programa é: até na dor existe um propósito. Vivemos em um tempo em que as pessoas desejam apenas os dias de bonança. Desejam apenas portas abertas e as vitórias. Mas a palavra de Deus nos ensina que mesmo nas lutas o Senhor continua trabalhando. Há momentos em que não entendemos o que está acontecendo, mas Deus nunca perde o controle da nossa história. Aquilo que hoje parece apenas sofrimento pode estar sendo usado por Ele para fortalecer a nossa fé, moldar o nosso caráter e nos aproximar ainda mais da sua presença. Para refletirmos sobre este tema, quero ler um versículo que se encontra em Romanos 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E queremos acrescentar também que está escrito na palavra de Deus que há um tempo para tudo na face da terra. Isso é uma promessa maravilhosa. Porque a Bíblia não diz que todas as coisas são boas, que todas as estações são boas. Ela diz que existem dias de lágrimas, dias de perdas e dias de lutas, mas afirma que Deus é capaz de transformar todas as circunstâncias em instrumentos para cumprir o seu propósito na vida de quem confia nele. Mesmo quando não conseguimos compreender o caminho, podemos descansar na certeza de que Deus continua conduzindo cada passo da nossa caminhada. Permaneça conosco. Tenho a certeza que Deus preparou esta mensagem para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Vamos ouvir mais um louvor e permitir que Deus continue preparando o nosso coração para tudo aquilo que Ele deseja falar conosco neste programa. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz: Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou.
amigos me desprezaram, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Hoje, o nosso tema é: até na dor existe um propósito. Logo no início do programa, nós ouvimos o hino Há um Tempo, na voz de Gerson Rufino e Eliana Silva. Uma canção que nos lembrou que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e que nenhuma fase da nossa vida acontece por acaso. Em seguida, acabamos de ouvir o emocionante louvor, Sabe Filho, na voz de Mara Lima. Um hino que toca profundamente o nosso coração, porque nos faz ouvir a voz de Deus dizendo ao seu filho que, mesmo quando a dor aperta, quando as portas se fecham, quando os amigos se afastam e a alma chora, Ele continua presente. Deus continua trabalhando e Deus continua cuidando. Esses 2 louvores se completam de maneira extraordinária. O primeiro nos ensina que Deus controla o tempo. O segundo nos revela que Deus também controla os propósitos de cada tempo. E isso nos leva à grande reflexão do programa de hoje. Se Deus está no controle do tempo, Ele também está no controle daquilo que nós estamos vivendo. Não existe lágrima desperdiçada, nem luta sem significado para aqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus confirma esta verdade em Jeremias, no versículo 11, quando diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que promessa maravilhosa! Deus conhece o passado que você viveu, conhece a luta que você enfrenta hoje e já contempla o futuro que preparou para a sua vida. Talvez você ainda não entenda o motivo de tantas lágrimas. Talvez esteja perguntando: Senhor, mas por quê? Mas a palavra de Deus nos lembra que, quando a nossa vida está nas mãos do Pai, até a dor pode se transformar em aprendizado, até a espera pode fortalecer a nossa fé e até as lutas podem nos aproximar ainda mais da presença de Deus. Por isso, permaneça conosco. O programa de hoje foi preparado para fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e lembrar o seu coração que mesmo nos dias mais difíceis, até na dor, existe um propósito, porque Deus ainda escreve histórias. Bem sei em que triste te senti,
esperança e prazer, mas existe alguém que te pode coragem e forças trazer do além. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, não vai muito longe o mal, então findará. Minha fé em Deus está bem firmada. Jesus prometeu regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, ó Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Não desistir, Ele virá. Que mensagem maravilhosa acabamos de ouvir através dos arautos do Rei, cantando o hino Não Desistir. Desde o início deste programa, Deus tem falado conosco de maneira muito especial. Primeiro, ouvimos o louvor a um tempo que nos lembrou de que Deus é Senhor de todas as estações da nossa vida e que existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Depois fomos profundamente tocados pelo hino Sabe Filho, na voz inesquecível de Mara Lima, quando o próprio Deus parece abraçar o nosso coração e nos lembrar que mesmo quando a luta aperta, as portas se fecham e a alma chora, até na dor existe propósito. E agora, através do Arautos do Rei, fomos convidados a não desistir, a permanecer firmes, a levantar os olhos acima das circunstâncias e lembrar que o nosso Deus continua no controle de nossa história, até o dia em que Ele vier nos buscar. Porque Deus, o que nos faz a promessa, Ele é fiel e jamais abandona aqueles que colocam fé nele e na sua esperança. E é por isso que a palavra de Deus declara em Romanos o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Que promessa extraordinária! A Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Existem dias de lágrimas, dias de perdas, dias de dores, mas ela nos garante que Deus é poderoso para transformar até aquilo que nos feriu em instrumento de crescimento, amadurecimento e bênção. Talvez hoje você ainda não consiga entender o que está vivendo, mas Deus já conhece o final da sua história. Continue confiando, porque quem está nas mãos do Senhor nunca caminha sem propósito. Agora eu convido você a permanecer conosco. Vamos ouvir mais um lindo louvor, preparado para aquietar ainda mais o nosso coração e nos conduzir à presença de Deus. E logo em seguida, abriremos a palavra do Senhor e refletiremos juntos sobre a mensagem que Ele nos preparou para o dia de hoje. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, que ouço. Quebra esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada. Tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando, tem vida. Tem vida.
Depois de tudo que nós ouvimos neste programa, depois dos louvores que tocaram o nosso coração, depois das mensagens que Deus já ministrou à nossa alma através de cada canção, chegou o momento de refletirmos juntos na palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: até na dor existe um propósito. E a nossa mensagem vai estar baseada no que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 ao 11. E eu peço que vocês, quando puderem, façam essa leitura nos seus lares. E a palavra de Deus nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E no versículo 11 nós lemos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Essas palavras foram escritas pelo rei Salomão, considerado o homem mais sábio de sua época. Um rei que conheceu riquezas, um rei que conheceu poder, um rei que conheceu fama, um rei que conheceu sucesso, como poucos homens conheceram. Mas, apesar de possuir tudo isso, Salomão descobriu que a vida não é feita apenas de dias felizes. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de nascer e tempo de morrer. Existe tempo de plantar e tempo de colher. Existe tempo de sorrir e tempo de chorar. Existe tempo de abraçar e tempo de esperar. Porque a vida é feita de estações e nenhuma delas dura para sempre. Logo no início do programa, nós ouvimos o hino que serviu de base para toda a nossa reflexão de hoje. Um hino que fala ao coração de quem está passando por dias difíceis. Um hino que nos lembra que Deus continua no controle mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em determinado momento, a letra diz que existem dias em que as portas se fecham, os amigos vão embora e a alma chora como criança. E quem nunca viveu um momento assim? Mas é justamente neste momento que Deus nos faz uma pergunta silenciosa: como está a sua fé? Porque confiar em Deus quando tudo está dando certo é relativamente fácil. O verdadeiro desafio é continuar confiando quando os nossos planos não acontecem como imaginávamos. Talvez hoje exista alguém nos ouvindo que esteja exatamente vivendo esse tempo. Você olha para a sua família e não sabe mais o que fazer. Você olha para a sua saúde e sente medo. Você olha para as suas finanças e não enxerga saída. Olha para o casamento e parece que o amor esfriou. Olha para os filhos e vê preocupações todos os dias. E o coração pergunta: Deus, por quê? A verdade é que Deus nem sempre explica os motivos da luta, mas Ele sempre caminha conosco durante a luta. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Jó perdeu praticamente tudo o que possuía. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua saúde, Jó foi incompreendido pelos amigos e mesmo assim continuou confiando em Deus. E Jó declara: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não entendia o motivo da sua dor, mas conhecia o Deus em quem havia colocado a sua confiança, e isso fez toda a diferença. Existe uma frase no hino que ouvimos no início do programa que emociona profundamente. Ela diz: é melhor te provar ferido do que perder você. Que declaração de amor! Porque Deus não está preocupado apenas em resolver os nossos problemas temporários. O maior desejo do Senhor é salvar a nossa vida e manter o nosso coração perto dele. Muitas vezes, quando tudo está bem, nós nos distraímos. Oramos menos, lemos menos a Bíblia, dependemos menos de Deus. Mas basta chegar uma luta para dobrarmos os joelhos novamente. Não porque Deus tenha prazer no sofrimento, mas porque Ele sabe que existe algo muito mais importante do que o conforto desta vida. O que existe que para Ele é importante é a nossa comunhão com Ele. O apóstolo Paulo também passou por isso. Ele pediu várias vezes que Deus retirasse o sofrimento da sua vida, mas Deus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Perceba que Deus não prometeu uma vida sem problemas. Ele prometeu que a sua graça seria suficiente em qualquer circunstância. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa ouvir isso. Ouvir isso hoje, que você não está sozinho, que Deus continua segurando a sua mão. Permita-me contar 2 pequenas ilustrações. A primeira é sobre o bambu chinês. Depois que a semente é plantada, durante anos praticamente nada aparece acima da terra. Quem olha de fora pensa que ela morreu, pensa que o bambu, a semente morreu. Mas depois do solo, as raízes estão, ou seja, debaixo do solo, as raízes estão crescendo, as raízes estão ficando fortes e profundas. Somente depois deste tempo de preparo é que o bambu cresce e rapidamente ele alcança grande altura. Assim também acontece conosco. Há períodos em que parece que Deus não está fazendo nada, mas enquanto esperamos, Ele está fortalecendo as nossas raízes para que possamos suportar aquilo que ainda virá. A segunda ilustração é do diamante. Antes de se tornar uma das pedras mais preciosas do mundo, ele passa por uma pressão enorme durante muito tempo. Sem pressão, ele nunca se transforma em diamante. Da mesma forma, Deus usa as pressões da vida não para nos destruir, não para destruir os seus filhos, mas para lapidar o caráter, para fortalecer a fé e para revelar uma beleza que antes estava escondida. Pense também em um oleiro moldando um vaso. Enquanto o barro está em suas mãos, ele é apertado, ele é moldado, ele é girado, ele passa pelo fogo. Se o barro pudesse falar, talvez perguntasse: por que tanto sofrimento, oleiro? Mas o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Sem pressão não existe forma. Sem fogo não existe resistência. E sem processo não existe vaso. Assim também Deus está trabalhando na nossa vida. Talvez hoje você esteja ouvindo este programa em um hospital. Talvez esteja dirigindo por uma estrada. Talvez esteja trabalhando numa fazenda, num sítio, numa chácara. Talvez esteja em casa enfrentando uma batalha que ninguém conheça. Talvez esteja num presídio se sentindo sozinho. Ou talvez esteja nos acompanhando até mesmo de outro país. Onde quer que você esteja, Deus conhece a sua história. Ele conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Ele conhece as orações que ninguém nunca ouviu. Ele conhece o medo que você tenta esconder. E hoje Ele diz ao seu coração: não se apresse, não se precipite, apenas espere, porque a sua alegria já está por vir. Esperar em Deus não é cruzar os braços. Esperar em Deus é continuar caminhando mesmo sem entender. É continuar orando mesmo sem ver respostas. É continuar adorando mesmo em meio às lágrimas. E se existe alguém nos ouvindo que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te fazer um convite muito especial. Abra hoje o seu coração, converse com Ele, diga com sinceridade: Senhor, eu não entendo tudo o que estou vivendo, mas eu escolho confiar em Ti. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados e dirige os meus passos. Jesus nunca prometeu uma caminhada sem lutas, mas prometeu que nunca deixaria aqueles que confiam nele caminharem sozinhos. E eu quero terminar lembrando a grande verdade que aprendemos desde o início deste programa. Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se hoje é tempo de lágrimas, permaneça firme. Se hoje é tempo de espera, não desista, porque Deus continua escrevendo a sua história. E um dia, Deus olhará e te compreenderá, e você verá
que aquilo que parecia apenas sofrimento era, na verdade, um grande propósito de Deus para aproximar você ainda mais dele. Que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor renove a sua esperança, que o Senhor te encha, que o Senhor encha o seu coração da certeza de que Ele continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Apenas descansa, apenas confie e apenas entregue. Que o Senhor Jesus continue falando cada dia mais melhor ao seu coração. Amém. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo. Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, Gerson Rufino. Eliane Fernandes. Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, nem se precipite, mas em me esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir.
momento precioso nós acabamos de viver. Primeiro, Deus falou conosco através da sua palavra. Refletimos sobre a verdade de que até na dor existe um propósito e aprendemos que o Senhor continua escrevendo a nossa história, mesmo quando ainda não conseguimos compreender os seus caminhos. Em seguida, fomos ministrados por este lindo louvor, que mais uma vez reafirmou ao nosso coração que existe um tempo determinado para todas as coisas e que Deus permanece no controle de cada detalhe da nossa vida. Quando a palavra de Deus e o louvor se unem, eles fortalecem a nossa fé, renovam a nossa esperança e nos conduzem para um lugar muito especial, que é a presença de Deus. E é exatamente isso que faremos agora. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! Deus não nos convida a carregar os nossos fardos sozinho. Ele nos convida a colocá-los aos seus pés. A oração é o lugar onde a ansiedade dá lugar à confiança, onde o medo se transforma em esperança e onde o coração encontra descanso na presença do Senhor. Vamos ouvir mais um lindo louvor, preparando ainda mais o nosso coração para esse encontro com Deus. E logo em seguida, nós estaremos juntos em oração, entregando ao Senhor as nossas lágrimas, as nossas lutas, os nossos sonhos e tudo aquilo que pesa sobre a nossa alma. Permaneça conosco. Deus ainda tem algo muito especial para fazer na sua vida. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Agora que o sonho já morreu, agora que não dá mais pra esperar, agora que os amigos teus ficaram para trás e você ficou só, agora que não há nada pra dizer, agora que a porta se fechou, parece que é o fim de tua história. Sai dessa caverna agora, que Deus te encontrou. Deus vai fazer outra vez você sonhar, outra vez se levantar. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir, ninguém impedirá. A terra muda de lugar, mas a promessa Ele vai cumprir. Adore a Ele. Agora que não tem ninguém pra ouvir, agora que não acreditam mais, agora que não há pra onde ir, nem tem onde ficar, só resta uma caverna. Agora parece que foi tudo em vão, agora tanto tempo já passou, parece que a noite de choro foi perdida, ficou sem sentido a vida, mas Deus te encontrou. Deus vai fazer outra vez você sonhar, outra vez se levantar. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir, ninguém impedirá. A terra muda de lugar, mas a promessa Ele vai cumprir. Deus vai fazer outra vez você sonhar,
sonhar, outra vez se levantar. Deus vai fazer você sorrir. Deus vai agir, ninguém impedirá. A terra muda de lugar, mas a promessa Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa que falou pra ti. Ele vai É ano de falar com Deus em concordância. Oremos. Pai amado e Deus eterno, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença com o coração aberto, com a alma rendida e com a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Tu és o Deus que conhece cada pessoa que acompanhou este programa. Tu conheces aqueles que estão em casa, no hospital, em um leito de enfermidade, viajando pelas estradas, trabalhando neste momento, aqueles que estão em uma cela de prisão ou até mesmo em outros países. Deus, não existe distância para o Senhor, não existe lugar onde tua mão não possa alcançar. Pai, talvez haja pessoas que chegaram até aqui sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pessoas que perderam as forças, que estão cansadas de lutar, que já não sabem mais o que fazer. Há corações feridos por uma perda, por uma traição, por uma enfermidade, por uma preocupação com os filhos, pelo medo do futuro ou por uma batalha que ninguém conhece. Senhor, visita essas vidas agora. Que o teu Espírito Santo envolva cada ouvinte com a tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar e que as circunstâncias não conseguem tirar. Abraça quem está se sentindo sozinho, fortalece quem pensa que não vai conseguir continuar, anima aquele que perdeu a esperança, levanta quem caiu, enxuga as lágrimas daqueles que choram em silêncio. Que cada pessoa possa sentir neste momento que não está abandonada, porque o Senhor continua ao seu lado. Pai, se existe alguém perguntando por que estou passando por isso, dá à pessoa a graça de descansar no teu amor. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, nós escolhemos confiar no teu caráter, porque sabemos que tu és bom, porque sabemos que tu és fiel, porque sabemos que tu continuas trabalhando até quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Senhor, nós entregamos em tuas mãos os enfermos. Visita cada hospital, cada quarto, cada UTI, cada casa onde existe alguém lutando contra uma doença. Sustenta os médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde. Dá força aos familiares que permanecem ao lado daqueles que sofrem. Que a tua vontade seja realizada e que a tua presença seja experimentada em cada situação. Apresentamos também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abre as portas no tempo certo, conceda sabedoria para tomar decisões e lembra a cada um que o Senhor continua sendo o Deus da provisão. Pai, coloca as tuas mãos sobre famílias. Onde houver desentendimento, leva a reconciliação. Onde houver palavra dura, planta o perdão. Onde houver frieza, derrama o amor. Onde houver divisão, estabeleça a paz. Nós te pedimos também por aqueles que estão sofrendo batalhas emocionais, que cada pessoa encontre em ti o refúgio seguro e descubra que existe esperança, porque o Senhor nunca abandona aqueles que clamam pelo teu nome. E Pai, acima de tudo, nós te pedimos por aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, que hoje seja um dia de salvação, que corações endurecidos sejam quebrantados, que vidas sejam transformados e que pecados sejam confessados. Que pessoas descubram que existe perdão na cruz, que existe graça suficiente e existe um Salvador que continua chamando todos para perto de ti.
Nós cremos, Senhor, que nenhuma lágrima derramada diante de Ti é esquecida. Cremos que nenhuma oração feita com sinceridade cai por terra. E cremos que o Senhor continua escrevendo histórias, restaurando vidas, fortalecendo os cansados e renovando aqueles que esperam em Ti. Por isso, entregamos diante do Teu altar tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. E que ao encerrarmos esta oração, cada pessoa possa sair fortalecida, renovada e convicta de que, mesmo em meio às lutas, o Senhor continua segurando as nossas mãos. Nós oramos com gratidão, com fé e com esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde. Que Deus te guarde, guarde até o fim. Amém. Amém. Assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Quero agradecer de todo o coração a você que esteve conosco pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também a todos que acompanham o programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada pelo carinho de cada mensagem, pelas palavras de incentivo, pelas orações e pelos testemunhos que temos recebido. Cada relato nos mostra que Deus continua transformando vidas, restaurando corações e escrevendo novas histórias através da sua palavra. Que tudo o que você ouviu hoje não permaneça apenas como uma mensagem, mas se transforme em esperança para os dias difíceis, força para continuar caminhando e fé para confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Durante toda a semana, continue conectado conosco. No Instagram, você nos encontra na página Helena Cristina Grilli e na página Inspirar Pessoas. No Facebook, procure por Helena Cristina Grilli e no YouTube, acesse o canal do programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe os programas. Talvez uma simples atitude seja o instrumento que Deus usará para alcançar uma vida que está precisando de esperança, está precisando de consolo, está precisando de uma nova direção. No próximo domingo estaremos juntos novamente pela Rádio FM Pimenta Bueno 87.9 e também pelo canal no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli, para mais um encontro na presença de Deus com louvores, mensagens e palavras que fortalecem a nossa caminhada de fé. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que está em suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo acompanhe você durante toda esta semana. E nunca se esqueça, quando tudo parece impossível aos olhos humanos, Deus continua trabalhando em silêncio. Confie nele, permaneça firme e jamais perca a esperança, porque o Senhor sempre tem a última palavra. Eu sou Helena Cristina Grilli e este foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fique com Deus, tenha uma semana ricamente abençoada e, se assim o Senhor nos permitir, estaremos juntos novamente no próximo domingo. Um forte abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você.
Amém. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.